Capítulo 891 Plano e reunião. Em alguns locais do Primeval Star River, as frotas da Arcane Chart, a Crimson Dynasty e a Federation of Light se reuniram com os 11 participantes do Beyond Gradius reunidos na sala de conferências da dinastia para discutir sua estratégia. Conteúdo patrocinado. De acordo com nossa inteligência, ES-God está atualmente neste local. Uma projeção holográfica exibia o mapa estelar do Primeval Star River, e um ponto vermelho podia ser visto em um cinturão desolado do universo. Este ponto vermelho representava a localização de ES-God, e o comandante da frota da dinastia descreveu a situação a todos os presentes solenemente. O objetivo das 3 frotas era lidar com a frota de ES-God, e a missão do comandante era trabalhar em conjunto com os aliados Beyond Gradia. Esse é um antigo campo de batalha com muitos planetas destruídos na era da exploração. Há um grande número de meteoroides naquela região. Manison concordou com a cabeça. Ele era um local do Primeval Star River e estava familiarizado com a situação aqui. O único além do grau a que a Federação da Luz havia enviado era Manison, mas ele não foi pessoalmente. Ele apenas enviou um host mecânico com 3 fortalezas mecânicas, que continham um grande número de soldados mecânicos armazenados. Embora ele estivesse sozinho, as tropas que ele trouxe com ele não o tornaram mais fraco do que as outras 2 facções presentes. Uma igreja arcana além do grau a então bateu na mesa e disse: "Só recebemos um relatório sobre as tropas de ES-God. De onde saiu esse relatório? É confiável? Esta é a inteligência fornecida por uma civilização Supercluster Star no Primeval Star River. Eles têm um sistema de vigilância completo no Primeval Star River." O comandante da dinastia respondeu solenemente. Depois de receber informações sobre a frota de ES-God, eles começaram a rastrear sua frota. De acordo com as coordenadas que ele forneceu, usamos uma ferramenta de rastreamento de longa distância para verificar e garanto a precisão da inteligência. As 4 civilizações do Supercluster Estelar controlavam todo o Primeval Star River e tinham muitos olhos em todos os lugares. A pedido da dinastia, eles forneceram informações sobre a localização de ES-God e trabalharam juntos. No entanto, eles não sabiam que as 3 civilizações universais iriam trabalhar juntas. Com a localização de ES-God bloqueada, eles correriam com a rede Stargate para emboscar ES-God. As 3 igrejas arcanas além do grau às que a igreja arcana enviou não participaram da batalha no planeta Farol. Suas classes eram Psychic, Magé e Canon Master. Assim, nenhum dos 11 além do grau as presentes eram Spares. O indivíduo digno de atenção era o Canon Master, que tinha o apelido de Sun Hunter. Ele era um membro dos antigos e também o mais forte dos 3 enviados pela Igreja Arcana. Ele era um velho amigo de Manison, Milisaus e Ravenloud. Seu corpo era magro, apenas a espessura de uma palma. No entanto, seu corpo era extremamente alto e ele era uma espécie universal que estava em perigo. Ele tinha as características de um inseto e atualmente estava vestido com uma armadura. Seu corpo era magro, mas suas armas eram dezenas de milhares de vezes maiores que ele. Anxial lembrou-se de Aesop mencioná-lo antes e disse que havia alguns antigos tentando descobrir informações sobre ele. Sun Hunter era um deles. Conteúdo patrocinado. Ele originalmente pensou que este mestre de canhão queria que ele fabricasse armas, mas depois de considerá-lo por um tempo, Anxial eliminou essa possibilidade. Um ancião não precisava convidar um novo mecânico além do nível A para ajudá-lo a fabricar armas. No início da reunião, Anxial concentrou sua atenção nos companheiros das outras 2 facções. Não havia necessidade de falar sobre Manison, seu corpo mecânico estava completamente inexpressivo. Do lado da Igreja Arcana, eles pareciam hostis aos aliados da dinastia e Manison. Anxial ainda não sabia que o cetro das 10.000 divindades havia sido arrebatado pela Federação da Luz, e a Igreja Arcana era atualmente a mais furiosa com a Federação da Luz por tirar vantagem de sua situação e acertá-los quando eles estavam caídos. Os aliados além do grau A da Igreja Arcana naturalmente não seriam muito amigáveis com Manison. Se não fosse pelo fato de terem que lidar com um inimigo comum, ambas as partes provavelmente teriam acabado em uma briga. Como já sabemos a localização de ES-God, a iniciativa da batalha estará em nossas mãos. Precisamos de um plano, disse Milisaus. Você está certo, Sun Hunter respondeu. Embora seu corpo fosse pequeno, sua voz não era suave.
Embora ES God seja um maníaco por batalhas que gosta de lutar, ele não é um indivíduo precipitado. No momento em que ele vir nós 11 juntos, ele escapará com certeza. Enquanto ele abandonar sua frota e fugir, não conseguiremos alcançá-lo. O resultado será o mesmo de antes. Com tantos além da série A trabalhando juntos, definitivamente não estamos fazendo um show e planejamos nos livrar de ES God, disse Anxiao com uma expressão solene. Se quisermos ter sucesso, há 2 problemas que precisamos resolver. Primeiro, não podemos deixar ES God escapar no momento em que ele nos vê. Em segundo lugar, devemos restringir a mobilidade de ES God para que ele não possa escapar sempre que desejar. Todos os outros assentiram. Embora as 3 civilizações universais tenham falhado em todas as suas tentativas de matar ES God, uma operação de tal escala era extremamente rara. Uma parte dos aliados do Além do Grau a presentes estava interessada apenas na recompensa, não na vida ou morte de ES God. No entanto, com tantos deles agindo apenas contra ES God, seria muito embaraçoso se eles falhassem. Assim, todos os presentes quiseram cumprir esta missão e livrar-se deste verdadeiro arqui-inimigo das 3 civilizações universais. A vontade de um Beyond Gradia era extremamente firme e eles não seriam afetados pelos muitos fracassos do passado na história. É fácil resolver o primeiro problema, disse Manison. ES God não iria bater de frente tolamente com 11 além da série A. Só precisamos nos dividir em 2 grupos. O primeiro grupo vai lutar com ele de frente e tentar segurá-lo enquanto o outro grupo fica à espreita. Anxiao assentiu para expressar sua concordância. ES God não era um indivíduo tolo e não tentaria lutar contra 11 além do grau A. Assim, apesar de terem muitos combatentes ao seu lado, eles não podiam aparecer todos de uma vez. Se o fizessem, ES God correria imediatamente ao vê-los. Você está certo. O primeiro lote de combatentes ao seu redor deve ser uma força razoável para uma missão de cerco, mas não ser muito grande a ponto de assustá-lo, disse Ravenloud. Acho que seria mais seguro ter 4 ou 5 além da nota A. Conteúdo patrocinado. 5 seria o melhor. ES God recebeu uma rodada de evolução e sua força cresceu. Ele definitivamente vai querer testar sua força, e 5 pessoas devem estar dentro de suas expectativas, disse Anxiao. As missões de cerco tinham apenas 3 além do grau A comuns normalmente, e a capacidade de combate original de ES God era suficiente para ele enfrentar 3 além do grau A comuns sem problemas. Ele seria capaz de escapar mesmo enfrentando 4 ou 5 além do grau A. As coisas seriam um pouco diferentes se o Beyond Gradia fosse mais poderoso, mas enquanto ele quisesse correr, ninguém seria capaz de mantê-lo para trás. Se houvesse 5 deles, eles seriam capazes de pressionar ES God e incitar seu desejo de lutar, mas não deixar ES God sentir que era muito arriscado e fazê-lo fugir imediatamente. O primeiro lote de combatentes será definido em 5. 3 da dinastia e 2 da igreja. Não deixemos que ES God saiba que a Federação da Luz está participando desta missão. Todos concordaram rapidamente com isso. Nesse exato momento, Milisaus disse de repente: mas se não restringirmos os movimentos instantâneos de ES God, a emboscada dos outros não terá sentido. Mesmo se lançarmos um ataque surpresa, ES God poderá escapar a qualquer momento. Assim é mais importante restringir sua mobilidade, ou nossa operação certamente falhará. Ao ouvir isso, o mago da Igreja Arcana disse: isso mesmo. As 5 pessoas que lutam contra ES God de frente ficarão encarregadas de amarrá-lo e restringir sua mobilidade ficará a cargo de quem o embosca. Isso exigiria que a magia do espaço-tempo fosse lançada no campo de batalha para separar a região das multidimensões e do canal de dimensão secundária. Ainda precisamos estabilizar o espaço-tempo para evitar que ele use qualquer movimento instantâneo ou hiperdrive. Transformar o campo de batalha em uma região bloqueada exigirá muito esforço. Todos concordaram com a cabeça. Esta foi a melhor maneira de prender ES God, e isso foi comprovado pela história. No entanto, estava ficando cada vez mais difícil realizar tal feito. Primeiro, isso exigia muito tempo e quanto maior o campo de batalha, maior o esforço necessário. Mesmo o mago além do grau A não seria capaz de completá-lo a tempo. Em segundo lugar, ES God manteria sua guarda e escaparia antes que o espaço-tempo pudesse ser bloqueado. Mesmo que ES God caísse em tal armadilha, ainda seria possível para ele escapar.
Ele poderia usar métodos comuns para romper o campo de batalha ou usar suas habilidades Esper para criar uma pequena fenda no espaço-tempo e escapar da região bloqueada. Durante este tempo limitado, seria impossível para eles derrotar ou capturar ES God. Ele não era um alvo frágil, e sua poderosa recuperação e defesas arrastariam a batalha por muito tempo. Eu tenho o equipamento para estabilizar rapidamente o espaço e posso reduzir a rachadura dimensional de ES God e as habilidades de movimento instantâneo, Manison disse lentamente. Eu deveria ser capaz de bloquear ES God temporariamente e projetar a chance de uma emboscada. Ele seria capaz de derrotar ES God sozinho, mas ES God era muito astuto e era difícil para ele pegar ES God. Suas várias máquinas de bloqueio de espaço exigiam tempo para serem ativadas. No momento em que ele os armou, ES God já teria escapado. Além disso, Anxiao rejeitou sua oferta, então Manison não estava disposto a dar tudo de si. O pedido da Federação da Luz não tinha muito poder vinculativo para ele, e ele apenas planejava trabalhar junto com seus companheiros de equipe. Descrevendo de forma simples, Manison se tratou como um suporte e não como carregador da equipe. Conteúdo patrocinado. Se quisermos criar uma região bloqueada, as 5 pessoas que lutam no início devem prender ES God em uma determinada região e não permitir que ele faça o que deseja, disse Milisaus lentamente. Temos 3 magos do nosso lado e todos podemos permanecer escondidos. 2 de nós podem usar nossa magia de espaço-tempo para modificar o campo de batalha enquanto o último pode esconder o fluxo de magia e reduzir as chances de ES God nos descobrir. Aqueles que lutam contra ES God também terão que trabalhar juntos para distrair ES God. Também precisamos de um psíquico para atacar sua mente e entorpecer seus sentidos. Temos mão de obra suficiente, e isso não é difícil de realizar. No entanto, não será o suficiente para ter sucesso. Ravenloud hesitou por um momento antes de falar a verdade. Se ES God cair na armadilha, teremos que nos livrar dele usando o menor tempo possível. Caso contrário, todos os nossos esforços serão em vão. No entanto, é extremamente difícil fazer isso com as habilidades de ES God. A sala inteira então ficou em silêncio. Todos começaram a franzir a testa. Embora tivessem bastante mão de obra desta vez, a história só se repetiria se eles não fossem capazes de cuidar desse problema. Todos sentiram uma enorme dor de cabeça só de discutir sua estratégia. Era extremamente difícil lidar com a ES God, e todos sabiam que precisavam de algumas mudanças. Quando todos estavam pensando em como deveriam resolver esse problema, Anxiao respirou fundo. Ele tinha 2 mudanças em suas mãos: o âmbar do espaço-tempo e o silêncio Esper. Essas 2 habilidades foram definitivamente suficientes para mudar a situação e também tornar essa batalha diferente de antes. Anxiao então se levantou e todos olharam para ele. Olhando para os outros, ele disse lentamente: eu tenho um plano. Mais de 10 dias depois, em um certo cinturão desolado do universo, a frota de ES God continuou a viajar de acordo com sua rota designada depois de passar alguns dias por uma estrela fixa. Conteúdo patrocinado. Depois de viajar pacificamente por alguns dias, o radar da frota detectou algo. Uma frota da dinastia apareceu bem na frente deles, e ambas as partes já estavam extremamente próximas uma da outra quando Fallen Ark detectou a outra parte. A frota da dinastia fez uso de seu modo furtivo para se aproximar do inimigo antes de se revelar. A frota Fallen Ark não escapou imediatamente. Em vez disso, ambas as partes pararam ao mesmo tempo e entraram em impasse. Uau! Os alarmes tocaram dentro do encouraçado Fallen Ark. No salão principal da nau Capitânia, ES God abriu os olhos. Um olhar de expectativa podia ser visto em seu rosto enquanto ele se levantava lentamente de seu trono. Eles estão finalmente aqui. Espero que eles possam me deixar lutar para o conteúdo do meu coração. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Ambas as frotas se enfrentaram em um impasse no universo escuro. Conteúdo patrocinado. A figura de ES God então desapareceu de seu trono e apareceu ao lado de Fakisen na sala de controle. A outra parte é a frota armada da dinastia com quase 5 milhões de navios de guerra. A força de seus navios de guerra é superior à nossa frota.
Como eles apareceram de repente diante de nós, isso significa que eles podem entender com precisão nossas coordenadas. Minha sugestão é não lutar contra eles, mas recuar imediatamente. Fakizem começou a analisar a situação ao ver ES God. No entanto, ES God o ignorou completamente e expandiu seus sentidos. Ele podia sentir claramente 3 fontes de energia semelhantes ao Sol dentro da frota da dinastia. Contando o número de oponentes, ES God revelou um olhar de decepção. Apenas 3 deles. Nesse exato momento, o radar tocou novamente e uma frota da Igreja Arcana apareceu atrás deles. Depois de sentir os 2 além do grau A na frota da Igreja Arcana, as sobrancelhas de ES God começaram a relaxar. 5 pessoas, só então haverá um sentido para lutar. A dinastia Carmesim realmente escolheu trabalhar junto com a Igreja Arcana. Parece que eles já armaram uma emboscada aqui e planejam nos destruir com uma frota 3 vezes maior do que nós. Recomendo que rompamos o cerco e nos retiremos imediatamente, disse Fakizem. ES God nem se incomodou em olhar para ele e disse calmamente: informe a frota para se preparar para a batalha. Segure-os e não deixe que os navios de guerra inimigos interrompam minha batalha. Eu entendo, disse Fakizem com um tom desapontado, como se esperasse isso. Ele sabia que ES God não se importava com suas vidas e os tratava apenas como ferramentas. Fakizem então emitiu uma ordem na frente de ES God e formou uma formação defensiva. ES God assentiu e no momento seguinte, seu corpo apareceu fora do navio de guerra. Em seguida, uma onda de energia espiritual explodiu com ES God como centro. A dinastia e as frotas da igreja tinham o equipamento para bloquear um certo grau de energia espiritual, mas os 5 além do grau A receberam as flutuações espirituais de ES God ao mesmo tempo para construir um canal de comunicação. Anxiao também fazia parte do grupo e ouviu a voz calma de ES God. Estou esperando há muito tempo. Ao ouvir isso, Anxiao olhou para seus companheiros de equipe e eles acenaram um para o outro. Se ES God decidisse fugir desde o início, seria impossível para eles bloqueá-lo. Já que ES God disse essas palavras, isso significava que ele estava preparado para ficar para trás e lutar contra eles. Se fosse esse o caso, a primeira etapa do plano foi bem sucedida. Conteúdo patrocinado. Olhando um para o outro, o grupo de 3 de Anxiao deixou o navio de guerra da dinastia e entrou no universo. Os 2 da igreja também voaram para fora de seu navio de guerra e cercaram ES God. Milisaus e os outros 2 magos se esconderam na escuridão e começaram a bloquear o espaço-tempo da região. Manizon também escondeu o fato de que a Federação da Luz havia participado dessa emboscada e se escondeu. Ele apenas passou seu estabilizador de espaço-tempo para outra pessoa. Depois de alguma discussão, os 5 que foram designados para enfrentar ES God de frente foram Anxiao, Viru, Lotus Orjasman, Sun Hunter e outro psíquico da Igreja Arcana. O trabalho dos 2 psíquicos era usar seus ataques mentais. Viru serviu como tanque e Sun Hunter foi o principal causador de danos. Quanto a Anxiao, seu corpo principal estava presente desta vez, e ele estava encarregado do controle, tanque principal, dano físico e muitas outras posições. O olhar de ES God varreu todos antes de pousar em Anxiao. Black Star, é você de novo. Já que você me emboscou, esse dia tinha que chegar. Você sabia disso, certo? Anxiao ergueu as sobrancelhas. Suspiro, o destino é realmente estranho. Eu não planejava lidar com você, mas você ainda quer me importunar. Você está realmente tomando a iniciativa de buscar a morte, ou talvez se possa dizer que todos vocês estão buscando a morte. ES God balançou a cabeça. Ao ouvir isso, Sun Hunter poderia ajudar, mas interrompeu friamente. Eu me pergunto se esse seu cérebro ainda se lembra de quantas vezes você foi forçado a voltar por 3 além da série A. Ao enfrentar nós 5, você acha que ainda será capaz de sair vitorioso? Ah, isso era o meu passado. Na verdade, ainda tenho que agradecer ao Black Star pelo Evolution Cube. A dinastia e a igreja vão se arrepender de enviar todos vocês para lidar comigo. Mesmo antes que ES God pudesse terminar o que ele tinha a dizer, Sun Hunter tomou a iniciativa de lançar um ataque, e um canhão de partículas psionico modificado apareceu ao lado dele. Um raio brilhante de força mecânica disparou de seu corpo e encheu o canhão de partículas, com um feixe brilhante sendo disparado do canhão no momento seguinte. ES God desviou do ataque com seu movimento instantâneo, e um navio de guerra Fallen Ark que estava atrás dele foi facilmente destruído.
A liga de alta densidade foi rasgada como um pedaço de papel, e todo o encouraçado foi engolido pela luz e reduzido a pó como se tivesse derretido no nada. Com o primeiro ataque sendo lançado, a frota da dinastia e da igreja abriu fogo e a frota da Fallen Ark revidou. Ambas as partes trocaram tiros, e o universo escuro foi iluminado pelos canhões explodindo. A batalha havia estourado. O grupo de 5 de Anxiao também lançou seus ataques. As armas do apóstolo sob a liderança de Psionic Prime começaram a cercar ES God. Viru avançou em direção a ES God com sua arma. Lotus Orgasman e o outro Psychic começaram a lançar seus ataques Psychic, e Sun Hunter rapidamente abriu fogo como uma torre de artilharia. O campo de batalha instantaneamente se tornou caótico. O método de combate de ES God era usar várias habilidades diferentes, dependendo do ambiente. Ele não lutaria com 5 Beyond Gradias de frente. Com sua habilidade de movimento instantâneo, o cerco dos 5 não colocou tanta pressão sobre ele. Ao mesmo tempo, ele foi capaz de passar facilmente pelo exército mecânico e se aproximar de seus inimigos. Sua poderosa mobilidade significava que ele tinha a iniciativa da batalha em suas mãos. Ao mesmo tempo, também lhe garantia sua segurança, pois ele poderia sair quando quisesse. Conteúdo patrocinado. Como tal, ES God não pretendia partir no momento, mas tratou os 5 como oponentes úteis para testar sua força. No entanto, era impossível vencer 5 Beyond Gradia sozinho. Esta foi uma façanha que nenhum indivíduo no universo foi capaz de realizar. Não foi apenas uma simples comparação de proezas de batalha. Os ataques densos de 5 além do grau A resultariam em um indivíduo sendo capaz apenas de defender, mas não de atacar. Neste momento, ES God teve a iniciativa e poderia aparecer e desaparecer como um fantasma. No entanto, o grupo de 5 de Anxiao poderia se apoiar, e ele não foi capaz de derrotar cada um deles individualmente. A batalha imediatamente caiu em um impasse. Anxiao estava em guarda contra ES God, com medo de que a força de ES God pudesse ter melhorado muito. Mas depois de trocar alguns golpes com a ES God, Anxiao não estava mais tão preocupado. Durante a batalha no Planet Lighthouse, Anxiao já havia lutado com a ES God antes e estava familiarizado com a força de ES God. Embora ES God tenha tido alguma melhora na força, não alcançou uma mudança qualitativa. Parece que o cubo de evolução não foi suficiente para causar uma mudança devastadora nele, e ele ainda pertence ao nível além do grau A. Anxiao deu um suspiro de alívio. Se ES God realmente rompesse a classificação além do grau A e entrasse no chamado Novo Reino, sua capacidade de combate definitivamente aumentaria muito, e haveria um enorme abismo entre eles. Felizmente, embora o cubo de evolução fosse poderoso, não era suficiente para permitir que um indivíduo avançasse para o próximo reino. Ao planejar esta operação, ele tentou o seu melhor para superestimar a força de ES God, mas a força atual que a ES God exibiu não atingiu suas expectativas. Dessa forma, Anxiao tinha mais confiança para ter sucesso. Os outros 4 também tiveram pensamentos semelhantes. Se a força de ES God não excedesse suas expectativas, eles não teriam muitos problemas para segurá-lo. No entanto, uma mudança abrupta aconteceu. ES God usou seu movimento instantâneo para evitar uma onda de fogo e de repente enviou uma mensagem para Anxiao e os outros. O aquecimento acabou. No momento em que ele disse essas palavras, ele disparou esferas negras de seu corpo. Essas esferas negras eram os doppelgangers que ele havia preparado, e todos eles se transformaram em corpos semelhantes a nevoeiro emanando energia. Cada doppelganger tinha uma habilidade Esper diferente que ES God obteve e tinha uma força quase além do grau A. Além disso, havia dezenas desses doppelgangers por aí. Por que ele tem tantos doppelgangers? Sun Hunter gritou em choque. Informações sobre ES God não eram segredo. Todos sabiam que sua habilidade de doppelganger tinha um limite superior óbvio, e ele não era capaz de criar muitos doppelgangers. Isso já estava nos registros deles. Conteúdo patrocinado. Ao testemunhar tal cena, o coração de Anxiao estremeceu e ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. O cubo de evolução não permitiu que a ES God avançasse para o próximo nível, mas expandiu sua força no mesmo reino. Não aumentou sua profundidade, mas aumentou sua amplitude. Comparado com as outras classes, o mecânico entendia como os números eram assustadores.
O mecânico contava com um grande exército mecânico para aumentar sua força e conseguir uma mudança qualitativa. O ES-God atualizado também foi semelhante a esse respeito. O corpo principal de ES-God não alcançou um avanço em força, mas sua habilidade de produzir doppelgangers foi melhorada. Havia dezenas de doppelgangers além do grau A presentes, e cada doppelganger era como meio além do grau A. Mesmo que seus doppelgangers fossem frágeis, eles tinham muitas habilidades Esper diferentes e ainda eram um exército poderoso. Isso significava que o número de além do grau A que o grupo de Anxiao teve que enfrentar aumentou dezenas de vezes. A ameaça que eles enfrentaram também aumentou muito. As 3 civilizações universais tentaram cercar ES-God muitas vezes antes. Não é que eles não tivessem enviado mais de 5 Beyond Gradias antes, mas mesmo que ES-God não pudesse vencer, ele ainda poderia recuar. Desta vez, ES-God já tinha forças para lidar com 5 ou mais Beyond Gradias de frente, e ele não estava satisfeito em escapar. Se ele pudesse revidar ou mesmo matar os 5 além do grau as que as civilizações universais enviaram, seu próprio recorde seria quebrado e ele seria capaz de chocar todo o universo. No entanto, ES-God não sabia que ele não tinha apenas 5 oponentes, mas outros 6 escondidos no escuro, esperando para emboscá-lo. A maioria dos doppelgangers começou a se dividir e cercar o grupo de 5 de Anxiao. Em vez dos 5 ES-God ao redor, agora era ES-God ao redor dos 5. Os doppelgangers restantes entraram no campo de batalha dos navios de guerra e usaram sua força além do grau A para acabar com a dinastia e as frotas da igreja. A frota Fallen Ak, que estava originalmente em desvantagem, estava gradualmente recuperando terreno. Anxiao e os outros 4 sentiram um grande aumento na pressão. Era como lutar contra dezenas de Beyond Grade A com diferentes habilidades Esper ao mesmo tempo. Se não fosse pela ajuda do exército mecânico, teria sido impossível para os outros 4 resistirem lá. Através de seus doppelgangers, ES-God poderia liberar todas as suas habilidades Esper sem qualquer restrição. Seu corpo principal reservou o uso de recuperação automática fortalecida e buraco negro, e seus outros doppelgangers tinham muitas habilidades Esper diferentes. Na batalha caótica, Anxiao olhou para o corpo principal de ES-God, que não participou do cerco, com um olhar grave. A aparência atual de ES-God realmente fazia jus ao seu apelido, o deus de todos os Espers. Dos 5, Anxiao ainda estava bem, pois era suficientemente tanque. No entanto, seu exército mecânico foi rapidamente eliminado sob os ataques de muitos além do grau A, e até mesmo suas armas de apóstolos ficaram presas em uma batalha amarga. Anxiao originalmente queria salvar seu cartão de convocação de personagem, Perfect Mechanical Sense, mas ele sabia que era impossível para ele fazer isso agora. Ele imediatamente ativou o cartão de invocação de personagem Perfect Mechanical Sense, e sua força mecânica tornou-se mais espessa. Conteúdo patrocinado. Anxiao então suportou os ataques enlouquecidos dos doppelgangers de ES-God e fez seu exército mecânico abrir fogo contra os doppelgangers de ES-God. Cada habilidade Esper só poderia ser usada por um único doppelganger, e a maioria de seus doppelgangers não tinha habilidades de tanque e eram todos muito frágeis. Como tal, os ataques rápidos do exército mecânico foram eficazes. Raios de luz azul atingiram a névoa negra como figuras, e 1/4 dos doppelgangers de ES-God foram eliminados. No entanto, a próxima cena imediatamente fez com que todos ficassem nervosos novamente. ES-God então fez uso de sua habilidade de buraco negro e sugou todos os ataques para criar mais doppelgangers e reabastecer as tropas caídas. O coração de todos afundou ao testemunhar essa cena. Estamos com problemas agora. Eles estão com problemas. Por outro lado, os 6 além do grau A esperando em emboscada também formaram uma rede mental através do psíquico. Seus corações afundaram ao descobrir sobre a habilidade que ES-God havia demonstrado. A habilidade de doppelganger de ES-God foi fortalecida, e mesmo se formos capazes de bloquear com sucesso o espaço-tempo, ele seria capaz de fazer uso de seus doppelgangers para arrastar o tempo. Este plano não funcionará, Ravenloud disse com um tom grave. O plano deles era bloquear o espaço-tempo para prender ES-God e controlá-lo de acordo com o plano de Anxiao antes que ele pudesse escapar. No entanto, a força que ES-God demonstrou estava fora de suas expectativas. Mesmo que eles pudessem prendê-lo temporariamente, eles não poderiam controlá-lo antes que ele escapasse.
Ainda temos que tentar. Não pare. Milisaus não estava confiante, mas só poderia continuar de acordo com o planejado. Eles não tinham outra escolha. Eu me pergunto quanto tempo mais eles serão capazes de aguentar lá, disse Manison calmamente. Eles não podiam entrar na batalha antes que a armadilha estivesse completa, e segurar ES God só poderia ser deixado para o grupo de 5. Os 6 emboscados não tinham certeza se conseguiriam aguentar até que a armadilha fosse concluída. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Conteúdo patrocinado. Capítulo 893 Aparência. Chamas pugilistas afiadas cortaram os doppelgangers de ES God um após o outro e os reduziram a uma névoa negra. Conteúdo patrocinado. O corpo de Viru foi incendiado com chamas e ele serpenteou pelo campo de batalha como um meteoro. Ele matou com precisão muitos doppelgangers de ES God sob a cobertura do exército mecânico e atualmente estava cheio de ferimentos. Esse sujeito tem doppelgangers demais, e é impossível para nós matar todos eles. Além disso, ele é capaz de fazer novos doppelgangers. Será inútil, independentemente de quantos doppelgangers matarmos. Ao mesmo tempo, seremos gravemente feridos se formos descuidados e atualmente somos muito passivos. Disse Viru com uma voz profunda enquanto levantava sua lâmina para bloquear um ataque de um dos doppelgangers de ES God. Por outro lado, Sam Hunter estava controlando seu equipamento de artilharia semelhante a uma fortaleza para chover fogo nos doppelgangers de ES God. Seu rosto estava extremamente feio e ele respondeu: estou gastando energia muito rapidamente em uma batalha tão intensa. Não sou como Black Star e não tenho a capacidade de recuperar energia tão rapidamente. A capacidade de combate dos doppelgangers de ES God não era tão poderosa e foi amplamente decidida pela habilidade Esper de cada doppelganger. Os doppelgangers de ES God definitivamente não eram um oponente para um Beyond Grade A, e Psyker uma vez matou 2 dos doppelgangers de ES God sozinho. No entanto, a situação agora era diferente. As dezenas de doppelgangers ES God trouxeram uma pressão imensa, e era como enfrentar dezenas de além do grau ao mesmo tempo. Além disso, era impossível eliminar completamente o inimigo. Foi realmente problemático. Enfrentando o cerco dos doppelgangers, todos estavam cheios de ferimentos e além de Anxiao, os outros 4 tinham capacidade de recuperação limitada. Além disso, uma batalha tão intensa também drenou grandemente sua atenção e energia. Além de Anxiao, os outros 4 estavam gradualmente escorregando. As sobrancelhas de Anxiao estavam cerradas enquanto ele controlava o exército mecânico para bloquear os doppelgangers de ES God. Seu exército mecânico foi reduzido a sucata muitas vezes, e ele usou modificação de resíduos para mandá-los de volta à batalha repetidas vezes. Os soldados mecânicos não tinham medo da morte e com seus densos ataques de canhão psionico, os soldados mecânicos mataram muito mais doppelgangers do que os outros. Felizmente seu exército mecânico, que havia sido fortalecido muitas vezes, tinha atributos poderosos, o que reduziu a perda do exército. Com a ajuda de seus 4 companheiros, eles mal conseguiram chegar ao empate. No entanto, o ES God atualizado era muito mais assustador em termos de combate sustentado. Contanto que ele tivesse tempo suficiente, todo o exército mecânico seria definitivamente eliminado. Anxiao não teve escolha a não ser admitir que seria extremamente difícil para ele vencer ES God se ele lutasse contra ES God sozinho. No entanto, esta não foi uma batalha individual, e ele não precisava derrotar ES God sozinho. Sua missão atual era segurar ES God e restringi-lo a este campo de batalha. Eles só precisavam esperar até que seus companheiros terminassem de montar a armadilha. Anxiao foi extremamente claro que se os 5 não pudessem conter ES God, forçando os 6 em emboscada a sair e salvá-los, era muito provável que ES God escapasse imediatamente. A armadilha não foi armada no momento, e se eles não conseguissem segurar ES God, a operação certamente falharia. Anxiao então se virou para olhar para o corpo principal de ES God, que estava sentado de pernas cruzadas no espaço. Novos doppelgangers foram formados a cada segundo. Depois de usar sua técnica doppelganger, o corpo principal de ES God recuou para o lado e não participou da batalha pessoalmente. Enquanto seus doppelgangers travavam uma dura batalha com o inimigo, ele observava com interesse. Ele não precisava agir pessoalmente.
Apenas seus doppelgangers foram suficientes para reduzir os 5 além do grau a um estado tão patético. ES God desfrutou de tal sensação de força. Sun Hunter e Viru tentaram escapar do cerco e se aproximar de ES God, mas o movimento instantâneo de ES God tornou impossível para eles se aproximarem dele. Mesmo Anxiao não podia atacar o corpo principal de ES God, então ele tinha muitas habilidades que não podiam ser usadas. Ele só podia esperar que o movimento instantâneo de ES God fosse restringido antes que ele tivesse a chance de fazer uso de seus trunfos. Conteúdo patrocinado. Com sua força atual, mesmo que ele não usasse nenhuma carta de invocação de personagem, a força pessoal de Anxiao era suficiente para durar muito tempo. Seus novos talentos aumentaram sua saúde para cerca de 5 milhões HP, então ele era extremamente tanque. Apenas Lotus Orgasm e o outro Psychic poderiam restringir ES God ligeiramente. Eles continuamente lançaram seus ataques mentais em ES God, com seus ataques sendo como espadas apunhalando as defesas mentais de ES God. Independentemente de quantos doppelgangers ES God tinha, ele tinha apenas uma única alma, e os ataques psíquicos dos dois eram eficazes contra seu corpo principal. No entanto, ES God também tinha habilidades Esper para proteger sua mente e reparar qualquer dano à alma. Embora ele sofresse de danos mentais, ele não seria tão facilmente restringido pelos dois. Como os dois psíquicos possuíam um certo grau de ameaça em relação a ele, o alvo principal de ES God não era Anxiao, Sun Hunter ou Viru. Em vez disso foram os dois psíquicos. Assim, Anxiao conseguiu suas armas de apóstolo para liderar uma equipe especial de soldados mecânicos para proteger os dois. A lança de Psionic Prime esfaqueou o núcleo do doppelganger de ES God, Mad Sky Hunter mastigou a cabeça de um doppelganger. Silver Flash abriu fogo contra um doppelganger e Giant King Kong usou sua Divine Giant Armor e Corpo Grande para proteger os dois psíquicos e outras armas do apóstolo. As armas do apóstolo também tinham força de batalha quase além do grau A, e eles enfrentaram os doppelgangers de ES God em uma batalha amarga. Uma parte dos doppelgangers de ES God entrou na dinastia e nas frotas da igreja para destruir seus navios de guerra. Um doppelganger ES God disparou através do escudo do navio de guerra e perfurou o navio de guerra. Neste exato momento, incontáveis canhões de energia escura dispararam de todas as direções e reduziram esse doppelganger ES God a pó. Na nau Capitânia, o comandante da dinastia disse com uma expressão solene: "O dano da frota está aumentando e não podemos destruir a frota da Arca Caída com esses doppelgangers nos distraindo. As coisas ficarão ruins se continuarem se arrastando." Uma vez que os 5 além do grau A não conseguiram conter ES God, a frota sofreria com os ataques dos doppelgangers do além do grau A. Os doppelgangers ES God então contornaram a frota e causaram muito caos ao interromper os navios de guerra na batalha. Como tal, a frota liderada por Fakizem mal conseguiu se segurar e não foi exterminada. A frota Fallen Ark formou uma formação defensiva no centro e suportou os ataques que vieram de todas as direções. Fakizem dirigiu a frota enquanto prestava atenção na batalha de ES God. A força de Sua Excelência ES God está se tornando cada vez mais assustadora, Fakizem disse com hesitação. Isso mesmo. Ele é capaz de lidar com 5 Beyond Gradias tão facilmente. Ele é ES God de fato, disse um vice-comandante com reverência em seus olhos. Fakizem então disse com um tom estranho. Mesmo 5 além do grau A não são capazes de vencer ES God. E isso não é nem mesmo o limite de Sua Excelência ES God. As 3 grandes civilizações enviaram poucas pessoas e realmente o subestimaram. TSK. Conteúdo patrocinado. Fakizem então convocou um oficial. Você deve assumir o comando da frota agora. O que você quer fazer? Ainda tenho outra coisa para fazer. Esta é uma missão secreta que Sua Excelência ES God me entregou. Fakizem então se virou, deixou a sala de comando e se dirigiu para o hangar de uma nave espacial. Ele sabia que ES God já estava começando a suspeitar dele. Depois que ES God cuidasse do perigo presente, ele provavelmente seria o próximo. ES God nunca precisaria de provas ao se livrar de seus subordinados. Além disso, independentemente de ES God ser capaz de sobreviver a esse cerco, Fakizem não planejava permanecer ao lado de ES God. A intensa batalha durou muito tempo e além de Anxiao, os outros 4 estavam cheios de ferimentos.
O exército mecânico também havia sofrido grandes perdas e estava gradualmente se tornando mais fraco. God olhou para os poucos que eram extremamente patéticos e enviou uma mensagem mental com satisfação. Estrela Negra, você vê isso? Esta é a força que você me deu. O que você acha disso? Xiao então usou a formação de bola âmbar para bloquear um ataque recebido e bufou em resposta. Não é muito. God não se incomodou com a resposta e continuou. Embora eu não tenha ultrapassado os limites do grau A, minha força já deve ser o pico de todo o universo explorado. Vocês 5 nem mesmo têm chance de lutar antes de mim. Quando Sun Hunter ouviu isso, ele imediatamente apontou seu canhão para God e atirou. Desta vez, God não evitou o ataque, mas usou seu corpo para receber o ataque. Ele então ativou sua habilidade Black Hole e absorveu o ataque para criar mais alguns doppelgangers. A força restante do ataque carbonizou sua pele e o desfigurou completamente. Mas no momento seguinte, seus ferimentos se recuperaram rapidamente e sua aparência voltou ao normal. Sua velocidade de recuperação não foi mais lenta que Xiao. Conteúdo patrocinado. Um ataque inútil. God olhou para Sun Hunter antes de olhar para Xiao. Black Star, você não é o único com um corpo indestrutível. Xiao respondeu com um rosto inexpressivo. Toda vez que você repara seu corpo, a atividade de suas células se esgota. Quando suas células atingirem o limite superior, seu tempo de vida também chegará ao fim. Esta é a desvantagem de uma habilidade de autocura. Isso mesmo. Eu já estou velho. Toda vez que eu luto, meu tempo de vida seria queimado, disse God calmamente. No entanto, seu cubo de evolução aumentou muito meu tempo de vida e é o suficiente para eu usar. No mínimo você não terá chance nesta batalha. A força atual de God veio da energia da evolução e, portanto, ele tratou Xiao de maneira diferente. Você realmente acha que ganhou? Sun Hunter interrompeu friamente. Por favor, me dê uma boa surpresa se vocês ainda tiverem algum trunfo não utilizado. Daqui a pouco, vocês não vão nem ter forças para escapar, God disse com confiança em sua voz. Depois de se livrar de alguns de vocês aqui, a Igreja Arcana e a Dinastia Carmesim definitivamente ficarão furiosas. Eu também não tenho nenhum interesse em enfrentar a próxima onda de inimigos, então deixar todos vocês irem será a melhor opção. No entanto, se todos vocês não quiserem escapar, não me importo de matá-los. Através desta batalha, God já havia testado sua própria força de combate, e derrotar esta onda de inimigos foi suficiente para provar sua força. Contanto que ele não os matasse, as 3 grandes civilizações não o incomodariam por um período de tempo. Ele queria permanecer discreto por algum tempo para se familiarizar com sua força após a evolução. Assim, ele realmente não queria matar o grupo de Xiao. Caso contrário, uma civilização universal não deixaria o assunto descansar depois de sofrer uma perda tão grande, e isso não atendia aos seus objetivos atuais. Assim, ele esperava que o grupo de Xiao recuasse voluntariamente. Xiao então olhou em volta para seus companheiros. Eles tinham ferimentos por todo o corpo e não estavam em bom estado. Assim como God havia dito, era impossível para os 5 fazerem qualquer coisa contra God. Se a batalha continuasse, suas vidas possivelmente estariam em perigo. Nesse exato momento, Xiao riu de repente e disse: God, você sabe que estou extremamente claro sobre a ameaça que você representa? Minha ameaça? God ergueu as sobrancelhas. Minhas ações estão espalhadas por todo o universo. Existe uma necessidade de você enfatizá-los? Não estou falando sobre isso. Xiao estreitou os olhos. Não entendo do que você está falando, disse God. Xiao riu e não planejava se explicar. God revelou propositalmente informações sobre o buraco de minhoca porque queria que outras organizações investigassem o assunto junto com ele. No entanto, ele escondeu informações sobre a civilização mundial da árvore, e God pensou que ele era o único que sabia da existência da civilização mundial da árvore. Na verdade, God não estava errado em pensar assim. Ninguém além de Xiao sabia sobre esse segredo e cairia na armadilha de God para ajudar God a pesquisar esse buraco de minhoca. O desejo de God era abrir este canal e pescar benefícios do lado. Conteúdo patrocinado. No entanto, God não poderia saber que Xiao também sabia sobre a existência da civilização mundial da árvore. Ele foi a segunda pessoa no universo explorado a saber disso,
e ES-God ainda não sabia disso. Foi por causa da falta de informação que ES-God não estava claro sobre o quão resoluto Anxiao estava em matá-lo. De acordo com sua experiência anterior, deveria haver 4 a 6 além do grau A vindo para cercá-lo, então 5 estava dentro de suas expectativas. Como tal, ele nunca imaginou que haveria muito mais do que 5 além do grau A vindo para cercá-lo. Bem quando Anxiao terminou o que tinha a dizer, uma mudança abrupta aconteceu. A expressão de ES-God mudou muito, pois ele podia sentir claramente uma magia do espaço-tempo se espalhando para cobrir toda a região. A dimensão secundária foi cortada e o espaço-tempo foi bloqueado. O espaço dessa região ficou extremamente resistente, sem rachaduras. Ao mesmo tempo, Anxiao também ativou o equipamento de estabilização espacial que Manison havia dado a ele e cobriu ES-God dentro dele para evitar que ES-God escapasse antes que a armadilha fosse formada. Perdendo a capacidade de movimento instantâneo, ES-God não teve mais a iniciativa. ES-God então detectou outras 6 fontes de energia aparecendo de longe, aproximando-se rapidamente dele. O grupo de 6 de Milisaus apareceu no campo de batalha e o cercou. Ao ver isso, a expressão de ES-God escureceu e um olhar de choque pôde ser visto em seus olhos. Porque há mais sei. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 894 Variável-chave na operação. Todos foram tratados igualmente sob o bloqueio do espaço-tempo. A mecânica não conseguiu abrir seu canal de dimensão secundária, e o Dimension Crack e o teletransporte de ES-God também perderam seu efeito. Conteúdo patrocinado. Com o universo sendo explorado continuamente, as 3 civilizações universais registraram todos os tipos de habilidades Esper e desenvolveram contra-ataques ou restrições para a maioria delas. Exceto por algumas habilidades Esper de super alto risco, não havia nenhuma habilidade insolúvel. Acontece que isso foi uma armadilha. Vocês estão realmente dispostos a pagar. ES-God ficou surpreso, mas rapidamente recuperou a calma. Esta também não foi a primeira vez que ele enfrentou tal perigo, então ele não entrou em pânico. Embora o número de inimigos fosse maior do que ele esperava, não apenas com a Dinastia Carmesim e a Igreja Arcana, até mesmo a Federação da Luz também estava envolvida. Havia 11 além do grau ao seu redor, o que superou suas expectativas. Se não fosse pelo fato de as civilizações universais terem enviado mão de obra suficiente desta vez, teria sido difícil fazê-lo cair na armadilha. Apenas lutar com ele de frente e não fazê-lo pensar que era uma armadilha já exigiria pelo menos 4 a 5 pessoas. E ainda havia a necessidade de garantir que 3 magos pudessem configurar o bloqueio do espaço-tempo secretamente. Isso significava que pelo menos 7 a 8 além do grau A eram necessários para completar toda a emboscada. Este era um conceito completamente diferente de ter 7 a 8 pessoas comuns. Ao perceber que havia caído na armadilha, ES-God não falou mais e reagiu imediatamente. Ele não iria sentar lá e esperar a morte. Enquanto seu teletransporte estava bloqueado nesta área, ele ainda podia voar. Contanto que ele voasse na direção oposta de Anxiao e dos outros, no momento em que escapasse do alcance da trava do espaço-tempo, ele seria capaz de se teletransportar novamente. Ele não era uma pessoa cabeça de ferro. Ao enfrentar 11 outros além do grau A, ele não tinha planos de lutar contra eles de frente. As 6 pessoas envolvidas na luta direta com ele no início ainda o perseguiam e ainda não o cercaram completamente. Por causa do bloqueio do espaço-tempo, eles não conseguiram ativar o Hyperdrive para chegar imediatamente. Então havia apenas 5 pessoas que conseguiram suprimir ES-God no momento. Anxiao não falou mais, abandonando Sun Hunter e os outros e despejando toda a sua energia no módulo de propulsão do traje mecânico. Uma chama azul explodiu dos propulsores de suas costas, cotovelos e pés, e toda a sua figura disparou em busca de ES-God, deixando um arco azul escuro no universo como um cometa. O bloqueio do espaço-tempo não diferenciava entre aliados ou inimigos, então suas habilidades de Hyperdrive e Void não podiam ser usadas. Muitos dos doppelgangers de ES-God se voltaram para segurar Anxiao, impedindo-o de perseguir o verdadeiro corpo. Enquanto ele caiu na armadilha, ES-God não se importou muito com isso.
Ele poderia estar em perigo antes de sua evolução, mas as coisas eram diferentes agora. Um grande número de seus doppelgangers foram suficientes para conter seus perseguidores e dar-lhe tempo suficiente para escapar do bloqueio do espaço-tempo. Não o deixe escapar. Sam Hunter sacudiu um doppelganger antes de desdobrar um rifle de precisão gigante. Ele apontou para S-God e atirou. Um feixe de energia dourada explodiu, com uma função de rastreamento em direção a S-God. A velocidade do feixe era obviamente mais rápida que sua velocidade de voo, e a distância foi rapidamente encurtada. S-God franziu a testa, tendo apenas tempo para implantar um escudo antes que o raio atingisse. Ele originalmente desejava utilizar a força de repulsão para recuar ainda mais, mas a arma de fogo usada por Sam Hunter não era de natureza ofensiva. No momento em que o feixe atingiu S-God, ele inchou violentamente, transformando-se em uma bola de energia com uma poderosa força de sucção, arrastando S-God em sua direção. A velocidade de S-God caiu drasticamente, e este último não teve escolha a não ser continuar lutando para sair do alcance gravitacional. Ataques à distância eram a força de um Cannon Master e entre a equipe, as habilidades de Sam Hunter tinham o melhor efeito contra a contenção de inimigos em fuga. Além disso, um Cannon Master não tinha apenas uma arma. Eles eram bons em usar uma variedade de armas de fogo, não apenas ofensivas, mas também de controle de multidão, como o feixe usado contra S-God anteriormente. S-God não podia se teletransportar, então sua evasão foi reduzida. Sendo assediado por Sam Hunter, e com a velocidade do traje mecânico de Anxiao sendo originalmente mais rápida que S-God, sua distância diminuiu gradualmente. Felizmente Milisaus e os magos não subestimaram S-God e, portanto, propositadamente ampliaram a área de bloqueio do espaço-tempo, garantindo que houvesse margem de manobra suficiente para persegui-lo. Conteúdo patrocinado. À medida que as costas de S-God cresciam lentamente em seu campo de visão, Anxiao estimou a distância antes de tirar uma esfera comprimida com o movimento da palma da mão. Transformou-se em uma placa de liga hexagonal, com dezenas de metros de comprimento e uma leve curvatura. Era alimentado por um núcleo de energia subpsiônica. Este era um dispositivo de gravidade de adsorção unidirecional que Anxiao passou alguns meses criando. Podia ajustar a direção e a força da gravidade e era usado principalmente para atração. Com base em seus testes em potência máxima, a força gravitacional gerada poderia atingir o nível de gravidade de um planeta. Essa gravidade foi suficiente para descascar a crosta de um planeta e alcançar o poder de rasgar a superfície de um planeta. Mesmo para um Beyond Grade A, este era um meio extremamente forte de controle de multidão, muitos níveis mais altos que o feixe de tração da nave espacial. Anxiao ativou o equipamento e uma forte força de atração cobriu toda a área à sua frente. S-God apenas sentiu uma enorme força de atração agindo sobre ele, como se uma estrela inteira desejasse devorá-lo. S-God franziu a testa e com o pensamento, ele separou outro novo doppelganger, que se jogou em direção à força de atração, correndo até Anxiao para obstruí-lo. Este doppelganger só tinha o objetivo de destruir o equipamento de atração gravitacional, então ele voou junto com a atração. Sua velocidade de voo não foi afetada. Anxiao ativou seu escudo psioníco, bloqueando o avanço do doppelganger. No entanto, o doppelganger também possuía uma força de batalha no além do grau A, então não era tão fácil de lidar. A velocidade de Anxiao também foi afetada. S-God disparou um feixe de energia preto e vermelho oportuno para atingir Anxiao, convenientemente usando a repulsão para se afastar. S-God pode produzir continuamente doppelgangers. No momento em que eu chegar muito perto, serei obstruído pelos doppelgangers. Se eu não puder segurá-lo, só posso assistir enquanto ele escapa, Anxiao murmurou, e tendo feito sua escolha, a força mecânica ao redor de seu corpo imediatamente cintilou e condensou em um grande arco de eletricidade que prendia o doppelganger de S-God. No momento seguinte, a consciência de Anxiao se estendeu para a rede quântica. Ataques de alma, eu posso fazer isso também. Underline, 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 underline. Você utilizou virtual sou contra S-God. Julgamento de atributos em andamento. Falha de julgamento no nível do personagem, taxa de sucesso de menos 30%.
Falha no julgamento do atributo LUK. Taxa de sucesso de menos 20%. Falha no julgamento do atributo MYS. Taxa de sucesso de menos 30%. Julgamento do atributo INT-sucesso, mais 40% de taxa de sucesso. Um dos 4 julgamentos acima é eficaz. Habilidade lançada com sucesso. Com base no seu nível de tecnologia virtual, a taxa básica de sucesso é de 424%. Depois de levar em consideração vários julgamentos, taxa de sucesso teórica final, 384%. Cálculo da resistência normal do oponente em andamento. Cálculos concluídos, taxa de sucesso final, 76%. Julgamento final em andamento. Julgamento bem-sucedido. Skill Virtual Soul é eficaz. Conteúdo patrocinado. Underline, 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 underline. Na frente, o corpo de ES God subitamente parou. Sua alma foi virtualizada por Anxiao, lançada na rede quântica e, portanto, perdeu o controle de seu corpo. A força de atração o puxou para trás mais uma vez. A fraqueza de ES God está em seu nível espiritual. Como seus doppelgangers e seu corpo verdadeiro compartilhavam a mesma alma, a habilidade, alma virtual, que Anxiao utilizou no doppelganger também poderia ser eficaz em seu corpo verdadeiro. Devido à grande diferença de atributos, a duração de Virtual Soul foi apenas por um curto período de tempo e até teve um cooldown de 15 minutos. Mas isso foi o suficiente para Anxiao fechar a distância restante. A rede quântica era o campo natal de Anxiao, e sua consciência se transformou em um gigante luminoso que cobria o céu e o sol. Ele agarrou ES God e o esmurrou, todos os ataques se convertendo em dano espiritual para ES God. A duração de Virtual Soul e terminou rapidamente, e a clareza brilhou novamente nos olhos de ES God, mas o dano da alma que ele recebeu o fez parecer cansado. Ao examinar seus arredores, ES God descobriu que seu verdadeiro corpo estava agora na frente de Anxiao. Sem palavras adicionais, Anxiao se lançou sobre ele. Vendo isso, ES God sabia que não poderia mais escapar. A razão pela qual ele escapou não foi porque ele não poderia lutar contra eles, mas porque permanecer dentro da armadilha o deixaria passivo. Enquanto eles lutavam, ES God continuamente lançava doppelgangers para fortalecer sua produção de dano. No entanto, Anxiao era semelhante a um gesso pegajoso. Seu HP e resistência eram muito altos além de ter a bola âmbar como escudo. ES God ficava mais frustrado quanto mais eles lutavam, já que ele foi totalmente contido por Anxiao. Seu tolo irritante. ES God trovejou. Obrigado pelo elogio. Anxiao sorriu, suas mãos de repente lançando um impacto psioníco, destruindo diretamente um doppelganger. Ao mesmo tempo, os 6 envolvidos na emboscada começaram a cercá-los, e o lado de Sun Hunter também eliminou vários doppelgangers. Como todos os novos doppelgangers criados por ES God foram presos por Anxiao, não havia novos reforços daquele lado. Então eles poderiam alcançar ES God depois de serem aliviados da pressão. Em pouco tempo todos os além do grau chegaram, cada um assumindo uma posição e cercando ES God. O exército mecânico de Anxiao e o império mecânico de Manizon estavam em cada caminho de fuga. Vendo isso, Anxiao também parou de atacar por enquanto, recuando para sua formação de exército mecânico. ES God estava completamente cercado, e de sua posição, ele só podia ver soldados mecânicos densamente compactados. As assinaturas de energia dos 11 além do grau queimaram seus órgãos olfativos. Seus doppelgangers foram chamados de volta, posicionados ao seu redor para proteção. À distância, a frota da Federação da Luz também apareceu. Sem a ajuda de ES God, a frota Fallen Ark foi rapidamente eliminada pelas civilizações universais. Os navios de guerra explodiram em chamas um após o outro, a luz das explosões iluminando os rostos de todos os presentes. Olhando para sua frota destruída, ES God voltou-se para Manizon, falando através da rede espiritual Manizon. Eu não esperava que você também viesse lidar comigo. Entre os 11, ES God respeitava apenas 4 deles, Manizon, Milizaus, Sun Hunter e Anxiao. Todos eles brigaram com ele em algum momento, sendo Manizon a pessoa que ele mais respeitava. Foi uma transação. Além disso, eu já avisei antes sobre não entrar no Primeval Star River.
O tom de Manison era calmo. ES God assentiu antes de inspecionar o resto. Enquanto estava cercado, ele não demonstrou pânico, em vez disso disse calmamente: mesmo se você tiver os números, não será tão fácil me derrotar. Ele tinha 2 planos de fuga. Uma delas era escapar da área bloqueada pelo espaço-tempo. Como isso já havia falhado, ele teve que escolher o segundo método, que era usar sua própria habilidade espacial Esper para penetrar na trava do espaço-tempo, perfurando uma lacuna para se teletransportar. Conteúdo patrocinado. Para que esse plano funcionasse, ele precisava atrasá-los por tempo suficiente. A garantia de ES God em sobreviver estava principalmente em seus doppelgangers. Mesmo se ele estivesse cercado, ele ainda poderia usá-los para lutar contra todos. Juntamente com suas próprias habilidades de regeneração e absorção de energia, ele poderia sobreviver por um bom período de tempo, então não estava preocupado. Todos os presentes, no entanto, sabiam disso e sabiam que cada segundo era precioso. Assim, eles trocaram um olhar e assentiram. Comece a operação. Estamos contando com você, Black Star. No instante seguinte, todos atacaram ao mesmo tempo. Diante de 10 outros além do grau A, os doppelgangers morreram extremamente rápido, mas ES God continuou a produzir mais doppelgangers usando sua absorção de energia, conseguindo conter todos os além do grau A. Embora estivesse sobrecarregando, isso já era chocante o suficiente. Mesmo o além do grau A que o cercava não podia deixar de suspirar com sua força de batalha. A forma evoluída de ES God era realmente uma aberração. Se não fosse pela sugestão do Black Star para eles se darem as mãos e lidarem com ele, quem ainda ameaçaria esse sujeito no futuro? Anxiao atravessou o campo de batalha, atravessando o pesado bloqueio dos doppelgangers para se aproximar de ES God. Como ES God já havia lutado com Anxiao antes, ele não suspeitou dele e imediatamente correu para desafiá-lo. No entanto, quando os dois fizeram contato, ES God sentiu um estranho poder sair do corpo de Anxiao e entrar no seu. No instante seguinte foi como se um tranquilizante tivesse sido injetado em ES God, e todas as suas habilidades silenciaram. Isto é, Esper Silence. A expressão de ES God mudou e finalmente se transformou em suspeita. Ele não entendia por que Anxiao tinha sua habilidade. É eficaz. Vendo a notificação na interface, Anxiao deu um suspiro de alívio. Durante a conferência pré-guerra, Anxiao discutiu essa estratégia com o resto, e no momento em que o cercassem seria o momento em que ele liberaria o cartão de invocação de personagem Esper Silence. Anxiao sempre escondeu esse movimento, apenas esperando a oportunidade. No momento em que Esper Silence entrou em vigor, todos os doppelgangers congelaram, e sem a capacidade de mantê-lo, os doppelgangers explodiram e se dissiparam em névoa negra. Por causa de sua disparidade, a duração do Esper Silence foi a mais baixa, mas este instante foi o suficiente para desintegrar seus doppelgangers. Todos estavam preparados há muito tempo e aproveitaram quando ES God perdeu suas habilidades. Os 3 magos lançaram a magia de contenção que haviam preparado, os médios interferiram em seu estado mental. Os pugilistas usaram a força para suprimi-lo e Anxiao também deu uma injeção em ES God, implantando-o com fluido citostático de nível nano para reduzir sua vitalidade. Este único instante foi o suficiente para ES God cair sob pesadas restrições. Com tantos além da série A atuando em conjunto, não havia como ele conseguir se libertar em pouco tempo. Conteúdo patrocinado. Quando sua força se recuperou, ele tentou se libertar, mas as habilidades de controle eram como algemas, prendendo cada um de seus membros e prendendo-o no lugar. Sob tantos efeitos, a energia dentro de seu corpo estagnou e ele não conseguiu mais utilizá-la para ativar suas habilidades. ES God olhou para Anxiao, seus olhos exibindo perplexidade. Como você é capaz de usar minha habilidade? Você terá muito tempo para pensar lentamente sobre isso no futuro. Anxiao não hesitou, imediatamente pegando o Spacetime Ember e apontando-o para ES God. Depois de entrar em sua segunda camada de conexão com a alma, a produção de bolas de âmbar acelerou. O Spacetime Ember foi a chave para este plano. As pessoas presentes podem ter sido capazes de restringir ES God, mas não poderiam continuar se reunindo para sempre. ES God tinha muitas habilidades de Esper e não havia garantia de que ele não pudesse correr depois de ser preso. A única forma garantida era o Spacetime Ember, que poderia restringir ES God.
Eles já haviam decidido que Anxiao seria o núcleo por trás da operação desta vez, e a responsabilidade de todos era simplesmente restringir ES-God. Sem Esper Silence e o Space-Time Ember, ES-God provavelmente conseguiria escapar. Eles foram as variáveis-chave nesta operação. ES-God era sensível em relação ao espaço e sentiu o espaço ao seu redor começar a deformar. Um olhar de espanto foi visto em seus olhos. Então, este é o efeito do Space-Time Ember das lendas. Que tesouro universal milagroso! ES-God parou por um tempo, relutantemente torcendo seus músculos faciais. Nunca pensei que acabaria em suas mãos. Anxiao estava profundamente ciente da possibilidade de receber um contra-ataque se alguém falasse demais e não respondesse, focado em criar o Space-Time Ember. Vendo que a situação era desesperadora, ES-God parou de lutar, olhando indiferentemente para Anxiao. Black Star, nos encontraremos novamente. Isso será deixado para quando as 3 civilizações universais acharem por bem me pedir para libertá-lo. Os olhos de Anxiao brilharam e ele de repente cortou o fornecimento de energia. Todo o corpo de ES-God foi selado dentro do âmbar do espaço-tempo. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 895 Sucesso, Retorno. No momento em que o âmbar do espaço-tempo foi formado, toda a energia foi isolada e todos se soltaram, cercando e olhando para ES-God, que estava preso dentro do âmbar com curiosidade. Conteúdo patrocinado. Está feito? Sun Hunter bateu no invólucro da bola de âmbar, olhando para o imóvel ES-God. Seus olhos carregavam alguma surpresa. Antes da operação, eles estimaram que a taxa de sucesso não seria baixa, mas agora que ela foi concluída, o Beyond Grad a achou inacreditável. ES-God era famoso no universo e havia escapado do alcance das 3 civilizações universais repetidas vezes. Agora, ele realmente foi pego. Além disso, a operação transcorreu sem problemas. Uma vez preso dentro do Space-Time Ember, o tempo e o espaço serão congelados. ES-God ainda retém sua consciência, mas não pode mais mover seu corpo. Conseguimos, resumiu Anxiao. Pensar que esse dia chegaria. Milisaus balançou a cabeça. Com 11 de nós, seria uma vergonha se falhássemos. A expressão de Manison era calma, mas ele se sentiu emocionado com a perda de alguém que conhecia. Mas assim que esse sentimento veio à tona, foi imediatamente suprimido quando seu olhar mudou para o Space-Time Ember que Anxiao estava segurando. Todos também olharam para o tesouro universal. A captura de ES-God encheu todos de surpresa, mas isso não durou muito, pois todos estavam além do grau A. O que eles estavam mais interessados era o Space-Time Ember. Devido aos rumores da batalha do Planet Lighthouse, o Space-Time Ember havia entrado na mira dos vários Beyond Grad A, e eles estavam interessados em algo que poderia facilmente aprisionar outro tesouro universal. Agora que eles viram pessoalmente, sentir inveja era natural. O Black Star tinha os meios para restringir as habilidades de um Beyond Grad A, o que representava uma ameaça para a maioria deles presentes. Todos tiveram que reconsiderar sua avaliação da força do Black Star. Sua posição era única. Sentindo seus olhares, as sobrancelhas de Anxiao franziram, e ele guardou o Space-Time Ember mais uma vez com um movimento de sua mão. Que coisa boa! Sun Hunter suspirou. Black Star, sua sorte é boa para realmente possuir 2 tesouros universais. Anxiao ergueu as sobrancelhas em resposta. Ele ficava mais feliz sempre que alguém elogiava sua sorte. Igual. Conteúdo patrocinado. Afinal, algo intangível precisava ser enfatizado pelos outros, assim como as pessoas comuns gostam de ser chamadas de bonitas ou bonitas. Depois de parar por um momento, ele não respondeu, mas mudou de assunto. Agora que ES-God foi capturado, a operação está completa. Vou levar ES-God de volta à dinastia. Alguma objeção? Manison balançou a cabeça. Ele estava interessado no corpo de ES-God, mas era uma pena que ele não pudesse abrir o Space-Time Ember. O trio da Igreja Arcana, incluindo Sun Hunter, pensou sobre isso antes de finalmente concordar com o pedido de Anxiao também. A Igreja Arcana desejava levar ES-God cativo, mas a situação sempre superava os desejos de alguém.
Com 7 Bion de Gradia da dinastia presente, não havia garantia de que eles poderiam pegá-lo, e também não havia necessidade. Já que todos estão de acordo, então deixe isso conosco. Milisaus assentiu. Black Star, sua contribuição foi a maior da operação desta vez. A dinastia irá cooperar e anunciar seus feitos. Tudo bem. Anchial sorriu. God e a frota Fallen Ark eram bastante conhecidos no universo como vilões notórios, assustando inúmeros cidadãos interestelares. Agora que esse cara foi pego pela dinastia, definitivamente seria uma grande notícia. A dinastia não perderia a oportunidade de anunciar publicamente o seu contributo para a manutenção da paz no universo, eliminando um flagelo que ameaçava a segurança dos cidadãos. Como promotor e maior colaborador da operação, Anchial seria naturalmente a figura-chave dessa propaganda. Quando a notícia se espalhasse, sua reputação também aumentaria e provavelmente se tornaria um de seus recordes de batalha definidores. A influência deste evento não seria necessariamente menor do que a batalha do Planet Lighthouse. Para alguém como God, ele pode não conseguir obter nenhum ativo político, mas com certeza deve obter pontos lendários. Claro, quando comparados com os perigos ocultos da civilização da Árvore Mundial, essas coisas eram triviais. Era mais importante eliminar os perigos ocultos. Pelo menos os cidadãos não receberiam um alerta repentino de que uma árvore do mundo estava invadindo quando estivessem no banheiro um dia. Isso provavelmente os assustaria pra caralho. Sem a ameaça de God, a pesquisa espacial das 3 civilizações também seria reduzida um pouco, e a Fallen Ark também não continuaria lançando ataques sem um líder. Assim, o tempo em que a civilização mundial da árvore estaria ligada a ele seria adiado. Como ele havia capturado God neste estágio, o enredo de God desapareceria, mas em comparação com o desastre causado pela invasão inicial da árvore do mundo, essa consequência valeu a pena e lhe daria mais tempo para um desenvolvimento estável. No futuro, as 3 civilizações universais e a civilização da árvore mundial definitivamente se notariam e haveria um desastre cósmico. Anchial estava acumulando força para isso, então para ele, quanto mais tarde acontecesse, melhor. Isso mesmo, God disse que me encontraria novamente. Os olhos de Anchial brilharam. Agora mesmo, ele estava ocupado tentando selar God e não prestou atenção às suas palavras. Agora que ele havia relaxado, todo tipo de hipótese começou a surgir. Conteúdo patrocinado. God também sabia da existência da civilização da Árvore Mundial e estava definitivamente certo de que haveria uma guerra entre os dois. Seu significado era, eles o deixariam sair quando percebessem que precisariam de sua força? Anchial balançou a cabeça. Não se sabia quando isso aconteceria e a essa altura, era difícil dizer que a consciência de God ainda estaria sã após o longo período de cativeiro. Desta vez, o espadachim de Lotus abriu a boca, comentando friamente, há algo que devo lembrá-lo. Quando eu estava interferindo na alma de God, naquele instante em que ele foi selado, senti uma flutuação mental extremamente forte. A expressão de Anchial endureceu. Que tipo de flutuação? O estado mental de God explodiu naquele momento, e sua resistência aumentou múltiplas vezes. Como se ele desejasse usar sua energia mental para incitar seu corpo e remover suas restrições. No entanto, ele não teve sucesso, e o Spacetime Ember o envolveu logo depois, fazendo meus poderes psíquicos saltarem. Ok, entendi. Anchial ficou em silêncio por um tempo antes de assentir. Parecia a última aposta de God, mas ele aparentemente falhou. Deve ser muito normal. Ninguém discutiu sobre os direitos de manter God. E eles rapidamente chegaram a um consenso. Todos então se voltaram para olhar para o campo de batalha. As 3 frotas da civilização universal ainda estavam limpando os restos da arca caída, mas ninguém pretendia ajudar. Eles só tinham God em seus olhos. Agora que o mal principal havia sido eliminado, não valia a pena mexer nessas batatas fritas. Anchial lembrou que os pontos de contribuição concedidos por Operação de Batalha da Dinastia, Arca Caída, repetível, e assim, separou parte de seu exército mecânico para caçar a frota. No momento em que God foi pego, o resto dos membros da Fallen Ark também desistiram de resistir. Ninguém se rendeu por serem criminosos procurados, mas fugiram em todas as direções. Não havia quase ninguém no local. Enquanto esperava o fim da batalha, Anchial abriu a interface e viu o grande número de prompts que apareceram agora.
Operação de batalha da dinastia, arca caída, repetível logo terminaria, e as poucas missões relacionadas a enfrentar ES-God diretamente haviam sido concluídas. Apenas a recompensa pela experiência mediu até 30 bilhões e foi o suficiente para subir de nível algumas vezes, mesmo em seu nível de 280. Claro, a premissa era destruir seus doppelgangers. Seja nas versões iniciais ou tardias, o número de jogadores que conseguiam isso eram poucos, mas para ele, não era muito esforço. Os pontos de contribuição da dinastia também subiram, ultrapassando a marca dos 10 mil, quase chegando ao valor em que ele poderia comprar 2 conhecimentos supremos. Conteúdo patrocinado. Muito gratificante. Ao mesmo tempo, um novo cartão de invocação de personagem ES-God também caiu nas mãos de Anxiao. No entanto, ES-God tinha muitas habilidades e as chances de atrair Esper Silence eram baixas. Desta vez, seu sorteio foi normal e ele só conseguiu teletransporte. Ele poderia usá-lo cerca de 10 vezes, e seu efeito era muito bom, mas era ração para ele, visto que ele já tinha o Void Hyperdrive. No entanto, o Void Hyperdrive era um pouco menos chamativo e ter mais métodos também seria bom. Desta vez, Anxiao gastou muito para lidar com ES-God. Ele havia usado completamente sua habilidade Esper Silence, então essa habilidade de matar com certeza contra Esper se foi. Além disso, o número de usos de Perfect Mechanical Sense caiu em 1. Ele ainda tinha um cartão de invocação de personagem em branco final, que ele poderia usar para produzir outro sentido mecânico perfeito, mas ele não planejava fazê-lo atualmente. A batalha no Planet Lighthouse e com a ES-God foi o suficiente para lhe dar uma forte reputação, e estima-se que ninguém viria provocá-lo por um período de tempo. Não havia necessidade de pensar em usar o cartão de invocação de personagem em branco. A outra missão, Arqui-inimiga das 3 civilizações universais, também mostrou um status concluído. Ao capturar ES-God vivo, ele cumpriu os requisitos adicionais da missão e, portanto, pôde extrair 3 habilidades de ES-God, o que era muito melhor em comparação com o cartão de invocação de personagem. Seus talentos de moldagem foram praticamente desenhados dessa maneira. Anxiao não aceitou a recompensa imediatamente. Tal recompensa preciosa, se ele não voltasse e tocasse Fading em seu afilhado primeiro, ele não desperdiçaria suas chances. Apenas com base em seu próprio rosto, ele provavelmente desenharia algo desagradável. Além da recompensa, Anxiao também obteve uma grande experiência em matar inimigos. Matar um doppelganger renderia a ele muita experiência, e como os doppelgangers vinham incessantemente, permitia que ele obtivesse uma tonelada de experiência. Enquanto olhava para sua interface, a batalha finalmente terminou. Anxiao olhou para as outras 2 civilizações universais. Conteúdo patrocinado. Nossa cooperação termina aqui. Agradeço a todos pela ajuda. Não há necessidade de ser educado. Se houver tempo, você pode vir ao meu território para uma visita. Manizon enviou outro convite para Anxiao. Hoje não. Eu ainda tenho que escoltar ES-God de volta, disse Anxiao. Vamos fazer isso outra hora. Próxima vez então. Manizon balançou a cabeça com pesar antes de se virar para sair. Sun Hunter trocou números de comunicador com Anxiao antes de liderar o resto dos membros da Igreja Arcana de volta à nau capitânia principal. Anxiao pegou o ES-God capturado e seguiu Milizaus e o resto de volta à nau capitânia da dinastia. Os 11 deles voltaram para suas respectivas facções e as 3 civilizações partiram. Ao mesmo tempo, o relatório da operação também foi enviado aos escalões superiores das 3 civilizações universais. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 896. Atualização de talento mecânico lendário. ES-God foi realmente capturado? Conteúdo patrocinado. O Ranhel recebeu um relatório do comandante da frota no escritório do governante e ficou um pouco surpreso. O governante estava ocupado com negócios oficiais, então após uma simples reunião para formar uma cooperação entre as 3 civilizações, o Ranhel não continuou a prestar atenção a esta operação. O Ranhel deu importância à determinação de Anxiao de se livrar de ES-God, mas ela não se importou com a operação que ocorreu.
Essa mentalidade era como um bilionário tirando 100 mil para fazer um investimento. Foi puramente para testar as águas, e se teve sucesso ou fracasso foi relativamente sem importância. Tendo recebido o relatório de sucesso, no entanto, ela ficou agradavelmente surpreendida. ES God, que constantemente lhes causava dor de cabeça, foi finalmente removido. A existência de ES God sempre foi a ruína das 3 civilizações universais, representava o caos e a ilegalidade, e era um inimigo firme da ordem. Ambos os lados demarcaram claramente seus limites, mas em alguns casos, as 3 civilizações contavam com sua força. A notoriedade de ES God veio de suas atrocidades, e embora fosse tirânico, definitivamente não viria a irritar as 3 civilizações sem um motivo válido. Os alvos de seus crimes eram principalmente algumas civilizações de nível de aglomerado estelar ou superaglomerado estelar, e invadir esses territórios era na verdade um benefício para as 3 civilizações. Por outro lado, a frota Fallen Ark atraiu bandidos e criminosos procurados de todo o universo. A desvantagem era que o poder de ES God aumentava repetidamente, o que o tornava cada vez mais difícil de lidar. A vantagem disso era que, como todos os criminosos procurados estavam reunidos em um só lugar, ficou mais fácil controlá-los e ficar de olho neles, aumentando sua segurança. Claro, isso estava sob a premissa de que ES God era suficientemente forte. Se ele não fosse tão difícil de lidar, as 3 civilizações não o teriam deixado em paz. Agora que o Black Star realmente capturou ES God, livrando-se desse inimigo complicado, eles estavam obviamente satisfeitos. Isso equivalia a capturar a cabeça dos terroristas e mostrava que as medidas antiterroristas das 3 civilizações surtiam efeito. Quanto maior a sombra que ES God deixou nos residentes galácticos, mais reputação eles ganhariam. O Ranhel assentiu satisfeito. Excelente, o Black Star não desperdiçou meus esforços. Ele se saiu bem. ES God provavelmente foi descuidado ou então, com sua força, não há ninguém no universo que seria capaz de capturá-lo, disse Cloti calmamente. Ele também enfrentou ES God algumas vezes, e seu julgamento foi preciso. Se ES God corresse no momento em que enfrentasse um bloqueio, ninguém seria capaz de capturá-lo. Uma pena que tudo isso era apenas hipotético. O comportamento de ES God nunca permitiria que ele agisse dessa maneira. Ele definitivamente se engajaria na batalha primeiro. Se ele soubesse correr, não teria como alcançar sua força e infame atuais. Ele teria sido removido por muito tempo pelas 3 civilizações. Não importa o que aconteça, o Black Star não decepcionou minhas expectativas. Conteúdo patrocinado. O Ranhel estava ficando cada vez mais satisfeito com Anchial. Desde espancar violentamente a Igreja Arcana na Batalha do Planeta Farol até se livrar do arqui-inimigo das 3 civilizações universais, ele trouxe muita fama e benefícios para a dinastia. Enquanto a frota da dinastia estava voltando, eles receberam uma resposta dos escalões superiores da dinastia. No centro da sala de comando, uma projeção remota apareceu. Era o Ranhel. Vendo isso, todos se levantaram para saudar, e Anchial, assim como os outros além do grau A, também simbolicamente curvaram suas cabeças. Todos vocês se saíram bem desta vez. Vocês fizeram uma tremenda contribuição para a dinastia. A dinastia não será dura com a recompensa correspondente. O Ranhel estava com as mãos atrás dela, seu tom cheio de elogios. Diante do líder da dinastia, todos mantiveram a indiferença de um além do grau A e apenas acenaram com a cabeça, aceitando seu elogio. Se não fosse o Black Star conseguindo convencer a Federação da Luz a participar, eu não teria podido contribuir muito para esta operação conjunta. Eu vi o relatório, e o Black Star teve o maior papel a desempenhar na captura de ES God. A dinastia planeja anunciar o Black Star como núcleo de nossos golpes publicitários. Acredito que ninguém se oporá a isso, disse o Ranhel. Capturar ES God foi um recorde de batalha assustador, e o Ranhel estava pronto para colocar o crédito na cabeça de Anchial, ajudando-o a espalhar sua reputação. Claro que não, está é a verdade. Milizal riu. Ele havia sido gravemente ferido na batalha do Planet Lighthouse e sempre se lembrava desse rancor. Vendo que ES God havia caído em suas mãos, ele se sentiu tão satisfeito, como se lhe oferecessem uma bebida refrescante em um dia quente de verão. Sua boa vontade para com Anchial aumentou ainda mais. O resto não fez objeções. Eles ainda estavam esperando o uso do cubo de evolução, então ninguém estava disposto a lutar com Anchial por crédito.
Então, agradecerei antecipadamente a dinastia. Anxiao riu. Bom, vocês rapidamente tragam ES God de volta. A dinastia irá trancá-lo no local mais secreto. O Han-Hel parou por um momento. Isso mesmo. Black Star, você mencionou que aqueles que são selados pelo Spacetime Ember terão suas almas morrendo lentamente devido ao longo cativeiro, certo? Isso mesmo. Anxiao assentiu e entendeu suas intenções. A dinastia deseja estudar ES God? Sim, tem alto valor de pesquisa. Depois de tantas combinações de cadeias genéticas, ele dominou todos os tipos de habilidades. Se isso puder ser quebrado, a tecnologia genética da dinastia terá progresso e o número de supers também aumentará. O Han-Hel não o escondeu. Claro, só quando a alma dele morrer é que poderemos começar a pesquisa. Quanto tempo você acha que precisamos? Anxiao coçou o queixo. Eu recomendo pelo menos 500 anos para começar. O Han-Hel pensou profundamente por um momento antes de assentir. Isso funciona. Embora o período seja um pouco longo, vamos jogar pelo seguro. Conteúdo patrocinado. 500 anos não eram nada para a dinastia Carmesim. Seu período de existência ultrapassou em muito esse número, e alguns preparativos de guerra até tomaram unidades de 100 anos como medida. Depois de mais algumas conversas paralelas, o Han-Hel desligou e os soldados da dinastia presentes voltaram ao trabalho. Ravenloud agora se virou para Anxiao. Já que ES God já foi pego, é hora de você manter sua parte no acordo. A boca de Anxiao se abriu em um sorriso. Levantando a mão, as nanopartículas surgiram e o cubo de evolução foi trazido para a palma da mão. Relaxe, eu valorizo a credibilidade e como todos aqui me ajudaram a resolver meu problema, não vou enganar vocês. As 3 civilizações universais chegaram a um consenso, e somente após o retorno de suas frotas é que anunciaram a prisão de ES God. Como a luta ocorreu no desolado cinturão do universo, onde havia vestígios humanos limitados, a maioria das principais organizações não sabia nada sobre o encontro. Pouco mais de meio mês depois, a frota da dinastia voltou sem problemas e não houve incidentes inesperados. Anxiao passou ES God para outra frota da dinastia, que trancou ES God em um local secreto. Os outros além do Grau-A também obtiveram sua evolução e saíram satisfeitos, deixando Anxiao como o único que voltou ao planeta Carmesim Ring. Ele imediatamente contatou Feidin e o resto. Depois de um mês separados, eles finalmente se reencontraram. Seus objetivos de ir para a galáxia central desta vez foram alcançados. Anxiao anunciou o fim das férias antes de levá-los de volta em sua própria nave espacial, partindo de volta para o Shattered Star Ring. Na nave, Anxiao aproveitou a desculpa de não encontrá-los por um longo tempo para fazer uma refeição e molestou completamente Feidin e Nero. Feidin estava acostumado com isso e tinha apenas uma cara de desamparo, mas Nero se contorcia para a esquerda e para a direita, não acostumado com o eu apaixonado de Anxiao. Ele estava tonto com todo o amor dado pelas grandes mãos de Anxiao. Reynolds pensou que também passaria por tal tratamento e respirou fundo, preparando-se psicologicamente, mas Anxiao apenas se virou e saiu, como se não estivesse interessado nele. Isso deixou Reynolds um pouco deprimido. Depois de recarregar sua sorte, Anxiao se trancou na sala e abriu a interface para completar a missão e Archenemy of the True Universal Civilizations, underline 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 underline. A missão e arqui-inimiga das 3 civilizações universais foi concluída. Seu dano cumulativo a ES God é calculado como 100%, até o limite máximo. Você obterá a recompensa correspondente. Você recebeu 20 bilhões de experiência, X1 recompensa aleatória, X1, cartão de invocação de personagem, ES God. Cartão de invocação de personagem, ES God, habilidade Esper, aprimoramento de habilidade. Isso só pode ser usado em spells que são inferiores ao seu nível atual. Ele permite o potencial da capacidade de receber uma atualização permanente. Cada alvo só pode ser promovido uma vez. Usos: 03. Underline 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 underline. Os olhos de Anxiao brilharam. Essa habilidade é um pouco dominada.
Se o Beyond Grade A de uma civilização tiver essa habilidade, seria equivalente a um número ilimitado de Esper Ability potencial em Yancey. Conteúdo patrocinado. Disparos fluidos. Mesmo que isso só pudesse ser usado em Spers, era o suficiente para aumentar a proeza dos Spers em toda a civilização em um nível inteiro. Esta foi uma habilidade de nível estratégico. Uma pena, quem conseguiu isso foi a S-God. Com seu caráter mesquinho, as chances eram baixas de que ele ajudasse seus subordinados a aumentar sua força. A S-God coletou todas essas habilidades, o que equivalia a matar muitos gênios em potencial. Se os donos originais dessa habilidade não caíssem nas mãos de S-God, era provável que eles tivessem se tornado convidados ilustres das civilizações universais. Underline, 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 underline. Os requisitos adicionais da missão foram concluídos. Você recebeu uma recompensa adicional. Sorteio aleatório de 3 habilidades de ES-God. Talento, habilidade. Alerta. ES-God é um Esper. Parte das habilidades possíveis foram ajustadas automaticamente para sua classe. Você tem 3 chances de desenhar e pelo menos uma habilidade será selecionada aleatoriamente a cada vez. Por favor, selecione seu tipo de sorteio, talento, habilidade ambos. Underline, 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 underline. Anxial esfregou as mãos, escolhendo a opção talento. Como a classe Esper era incompatível com a dele devido às diferentes fontes de força, ele sabia que muitas habilidades Esper não podiam ser extraídas. Já que ele poderia obter habilidades desta vez, ele deveria utilizá-las corretamente. No entanto, provavelmente seria mais benéfico para ele obter um bom talento primeiro. Underline, 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 underline. Randomização completa. Selecione de 1 a 3 opções das 5 abaixo como recompensa. 1. Talento, reforço da estrutura de partículas, imunidade a dano verdadeiro. 2. Talento. Craser Devotem mais 20% de resistência a estado mental anormal. 3. Talento. Controle da divisão celular. Consome energia para estimular a divisão celular e alcançar poderosas propriedades de autocura. Converte energia em HP na proporção de 1 hora e 3 minutos, limitada a 15% HP por segundo. 4. Talento. Endurance Enhancement mais 40% de resistência física e energética. 5. Talento. Instintos de combate. Ao entrar em um estado de combate, mais 1% em todos os atributos, limitado a 12%. Underline, 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 underline. Os olhos de Anxial brilharam. Desta vez, ele desenhou 2 talentos de moldagem, que eram a primeira e a terceira opções. Seu olhar estava firmemente fixo no controle da divisão celular. Este talento deveria ter sido convertido da auto-recuperação fortalecida de ES-God, que era semelhante ao seu controle de proliferação celular de grau médio, só que a eficiência não era tão alta quanto a dele. Seu próprio HP agora ultrapassou 500.000 e, mesmo que ele convertesse toda a sua energia, não atingiria nem 10% de seu HP total. Estava longe de atingir o limite de 28% por segundo. Assim, ele se beneficiaria aumentando a eficiência da conversão. Quanto à capacidade de ser imune a dano verdadeiro, ele já a possuía e não havia necessidade de selecioná-la novamente. Underline, 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 underline. Você escolheu Cell Division Control. Seu controle de proliferação celular de grau intermediário é semelhante ao controle de divisão celular, e os 2 talentos serão combinados. Conteúdo patrocinado. Talentos podem ser atualizados. Anxial estava animado. Certos talentos semelhantes poderiam ser mesclados para formar um talento mais forte, o que equivalia a um upgrade.
underline 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 underline. Combinação completa. Você perdeu. Controle da divisão celular, seu talento. Controle de proliferação celular de nível médio, ou foi atualizado para controle de proliferação celular de nível superior, controle de proliferação celular de alto grau. Use energia para proliferar células, curar feridas e converter energia em HP na proporção de 1 hora e 9 minutos. Taxa de recuperação limitada a 35% do HP total por segundo. Underline 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 underline. Sua taxa de conversação aumentou de 1 hora e 5 minutos para 1 hora e 9 minutos, quase dobrando a velocidade de recuperação. O limite também aumentou de 28% para 35%. Anxiao exalou antes de continuar com o segundo sorteio. Ele ainda manteve a opção talento. Outros 5 talentos aleatórios foram sorteados e após uma olhada, Anxiao escolheu o talento espiritual Onsen, que lhe deu uma resistência psicológica adicional de 20%, bem como acelerou a remoção de qualquer estado mental anormal e danos à alma. Os ataques mentais eram sua deficiência, então havia a necessidade de aumentar sua resistência psicológica. Para seu terceiro sorteio, ainda escolheu o talento. Varrendo a recompensa aleatória, seus olhos se iluminaram. Entre os 5, um deles parecia ser a versão ajustada da habilidade Esper GS God, Buraco Negro, que poderia converter uma parte do dano recebido em valores de energia. Depois de escolher esse talento, a absorção de energia intermediária, combinou com isso para formar um novo talento. Underline 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 underline. Sua absorção de energia intermediária foi promovida à absorção de energia especialista. Absorção de energia especializada, quando sujeito a qualquer ataque físico de energia, mágico ou outro. O dano recebido é reduzido em 25% e convertido em energia. O valor do dano absorvido não é contado como compensado pela resistência, e os 75% restantes do dano recebido serão usados para calcular a resistência. 60% do dano compensado pela resistência será convertido em energia. Underline 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 underline. Anxiao aproximadamente fez um cálculo. Se eu contar assim, minha eficiência na conversão de dano em energia terá aumentado em mais de 1,5 vezes. E o talento atualizado agora oferece resistência absoluta 25% maior. Com a adição da especialidade Buraco Negro, converteu diretamente parte do dano em energia, o que equivalia a economizar a energia necessária para restaurar essa quantidade de HP. Se sua resistência fosse de 50% e ele recebesse 10.000 danos em teoria, então o efeito do talento inicial significaria que ele recebeu 5.000 danos e absorveu 3.000 energias. Após a atualização, o efeito agora estava recebendo 3.750 de dano e absorvendo 4.750 de energia. A energia obtida foi maior do que o HP perdido. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.